Estranho é uma revista de curiosidades científicas e culturais. Começou como um especial de uma coluna da revista Super Interessante, que respondia a perguntas dos leitores. Recorrente de seu sucesso, mais 2 edições especiais foram lançadas até que em junho de 2002, a Mundo Estranho se tornou uma revista mensal. Primeiramente voltada para meninos adolescentes, hoje a revista atinge um público ainda jovem, porém com uma faixa etária em torno dos 20 anos e abrangendo um grande número de leitoras mulheres. Meu nome é Marcel Nadali, eu sou editor da Mundo Estranho. Tenho 35 anos, eu me formei na ECA em 2002. Explicar visualmente é o aspecto número 1 da revista. Não era isso no começo. Antes, se você pegar as primeiras revistas, os números de infográficos eram pequenos, nem todas eram ilustradas, tinha textos enormes, mas aí conforme a gente foi crescendo e foi percebendo os leitores quais matérias eles se interessavam mais, eles se interessavam nessas, as matérias em que você conseguia entender visualmente o que a gente estava explicando. O cara não tinha que ler o texto para entender. Se ele visse a ilustração e pegasse pontos-chave do texto, ele já entendia como funciona. Agora, em termos de idade, a revista sempre foi jovem, só que a gente nunca foi de usar muito gíria, de meio que ficar com aquela cara de tiozão que quer usar gíria, sabe? Meio pega mal. A gente nunca teve isso, mas a gente usa, por exemplo, comum, por exemplo, a gente não tem problema em dizer, olha, a Segunda Guerra Mundial rolou entre 1939 e 1945, entendeu? Se a gente achar que pode substituir aconteceu por rolou, não é um problema pra gente. A gente realmente vai fazer. A gente começou a usar um pouquinho, brincar com hashtag, mas a gente acha meio bizarro usar hashtag em texto. Mas a gente sabe que faz parte da linguagem das pessoas hoje. As pessoas já usam hashtag com outro sentido que não é o sentido original de hashtag. Então, hashtag no WhatsApp. Não faz sentido você usar hashtag no WhatsApp. As pessoas usam. A gente usa no texto de vez em quando, a gente quer fazer umas piadas e tal, a gente usa. Como são as reuniões de pauta aqui? Vocês usam A gente não tem reunião de pauta. A gente não tem reunião de pauta. Quem faz a nossa pauta é o leitor. O que acontece eu recebo cerca de 2.000 perguntas de leitores por mês. Aí o meu trabalho é estar o tempo inteiro. Eu recebo elas vêm direto no meu e-mail. Ele preenche um formulário. Se ele preenche o formulário no site, vai direto no meu e-mail. E eu leio uma por uma. Isso aqui é a resposta automática do nosso que ele gera, tá vendo? Quais os maiores vendedores de discos de todos os tempos? Sim, essa é isso. Por exemplo, essa aqui eu gostei. Essa aqui a gente vai fazer para setembro. Como é feita a peregrinação para Meca? Tá vendo que é bem mais complexo? 3 meses para produzir uma revista. Então é muito comum, ou seja, todo mês a gente está fazendo, na verdade, 3 revistas diferentes em estágios diferentes. Uma está com os repórteres apurando, a outra está a gente editando e a outra está a arte terminando, finalizando. Então, mas, por exemplo, a gente usa muito repórter freela. A revista inteira feita com repórter freelancer. E assim, repórter freelancer, eu não paro para ficar olhando se o cara já se formou, em que ano que ele tá, se ele já se formou numa faculdade excelente, se ele se formou numa faculdade péssima. O que eu dependo o cara propor uma boa pauta e ele entregar para mim bem apurada, no prazo, direito, entender as propostas que a gente faz de volta para o cara melhorar a matéria dele. O cara fez isso para mim, se ele não cumpriu o último semestre de faculdade, o diploma dele tá retido até hoje, para mim não tem nenhum impacto. O mercado de jornalismo está passando por uma contração enorme. A gente vê as redaçõões diminuindo. A gente nunca teve corte na Mundo Estranho. Nunca teve. Mas pelo fato de, provavelmente, porque a revista é muito barata de se fazer. Eu acho que tem um problema de... É possível que diminua a equipe? Eu acho possível. Mas eu acho que na análise de custo-benefício eles percebem que não é viável, não dá para fazer uma revista desse tamanho, com esse nível de complexidade, e o site com menos de 10 pessoas. A gente tinha uma percepção muito grande na revista, eu recebo muito e-mail, que era pessoas dizendo assim, eu sei que a revista não é para mim, mas eu adoro. Por quê? Porque a pessoa tinha a mentalidade que é uma revista para adolescente, especialmente porque é uma revista ilustrada, com muita figura, enfim. E eu sempre respondo dizendo, a revista não é, a revista é para você, a revista é para todo mundo. A gente tem uma faixa de leitores acima de 60 anos, que é enorme. Os nossos leitores acima de 60 anos é uma faixa maior do que os leitores crianças. Então assim, a revista é para quem é curioso, e todo mundo pode ser curioso em qualquer época da vida. Vocês se adaptaram a essa nova era digital? Cara, o impacto dessa nova era digital, assim, só aconteceu pra gente, e isso é um grande problema, que está bem atrasado, foi em setembro do ano passado. Porque até então, as equipes eram separadas. A equipe da revista e a equipe de internet eram 2 equipes totalmente distintas. A equipe de internet era um núcleo separado que fazia os sites para todas as revistas do núcleo Lifestyle da Abril.
Então, evidentemente que a gente conversava, eles sabiam o que estava acontecendo, mas a gente não tinha um contato direto. Eu, por exemplo, não produzia nada para o site. Então, de setembro para cá é que a gente está produzindo. Então, foi uma adaptação relativamente simples, dentro do que a gente consegue fazer com uma equipe que já está trabalhando em 30 produtos anuais. Então, a gente está aí, a gente recebeu incumbências, a gente está se adaptando. A parte de redes sociais é uma parte, para mim, muito prazerosa de fazer, porque um dos aspectos que eu mais gosto da revista é lidar com o leitor. E rede social facilita muito isso. Mas de resto tem o trabalho braçal de subir coisa no site, colocar matéria, adaptar, mudar a home do site, programar post em Face, programar post no Instagram, programar post no Twitter. Então isso é um trabalho mais braçal, mas não acho que o impacto foi muito oneroso, não. É uma revista a gente aborda assuntos complexos de um jeito divertido. Mas o fato dela ser divertida não significa que ela não está te agregando conteúdo, não está trazendo informação, não está te dando bagagem cultural, entendeu? Pelo contrário, né? Sim, não, é até mais eficiente, né? A gente percebe que é por isso que tem muita gente que fala, eu não li a revista, mas a sua eu gosto de ler. Porque a gente sabe explicar bem, porque a gente sabe explicar no jeito que funciona para essa pessoa.